Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor, te agradecemos. O Senhor trouxe a vontade do nosso Deus e para dentro de nós. E nós estamos aqui nessa noite, Senhor. O Senhor sabe de todos os nossos desafios, tudo que enfrentamos nesses últimos dias, mas a sua misericórdia nos alcançou. Diante de todas as situações à nossa volta, a sua misericórdia nos alcançou. Nós queremos manter os nossos olhos em Ti. Por isso abrimos o nosso coração ao Senhor. Ajuda-nos nessa hora, pois o Senhor conhece cada um que está aqui presente nessa noite, aqueles que não puderam vir. O Senhor sabe da condição de cada um de nós, sabe do que temos enfrentado, mas quando olhamos para a sua promessa, quando olhamos para a sua palavra, somos encorajados, impulsionados a desfrutar o Deus da nossa salvação. Oh, Senhor Jesus, somente o Senhor tem essa capacidade de produzir essa alegria no nosso coração, em meio a tempos tão difíceis, de tanta tristeza, mas temos um Deus dentro de nós. Aleluia! Temos um Deus vivo e verdadeiro, que muda a nossa história, a história daquele que invoca o nome do Senhor, que volta o coração a Ti, e nós nos voltamos ao Senhor. Queremos desfrutá-lo nessa noite, Senhor, mas queremos também que o Senhor desfrute da nossa presença aqui nessa noite, o Senhor desfrute dessa reunião. Tudo isso é por causa da sua obra, por causa do cumprimento da vontade do Pai. O Senhor nos colocou neste lugar. Fala conosco, Senhor. Ganha mais espaço no nosso coração. Nós ainda te amamos. Aleluia! Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus. Bom, irmãos, esse versículo que nós acabamos de orar e ler, que é 1 Timóteo 3,16, nós vamos pegar cada ponto desse aqui. No alimento diário, ele foi evidenciado no último dia da semana, praticamente, mas nós já vamos pegar ele de início, né? Evidentemente, esse termo evidentemente mostra seguramente ou uma forma real, algo que realmente aconteceu. Então, por isso que a Bíblia fala que teve evidências da realidade desse fato. E o que aconteceu? O Filho de Deus veio nessa terra e ele passou por todo esse processo para gerar a igreja e produzir salvação para cada um de nós. E é um fato muito forte, porque aqui, na sequência do versículo, fala que ele foi manifestado em carne. Então vamos lá, Mateus 3, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17. Esse aqui foi o primeiro aspecto prático da vinda do Senhor Jesus nessa terra, né? Embora depois ali com os 12 anos ele já estava se apresentando, demonstrando ali qual era o propósito na sua vida, né? Mas aqui há então um reconhecimento claro da manifestação do Filho de Deus na carne. Achamos Evangelho de Mateus capítulo 3, 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu, que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluia! Então isso aqui é um fato, né, de que o Senhor Jesus, ele se apresentou na carne. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Nós estamos vendo os aspectos ali do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Senhor Jesus, achamos? E o Verbo e a palavra, nosso Senhor Jesus se fez carne. Achamos? E o Verbo se fez carne. Esse versículo ele é muito forte, irmãos, porque ele mostra que o Senhor Jesus, como a palavra de Deus,
Ele veio e habitou aqui nessa época, né? Mas hoje ele está onde? Dentro de nós. Nós temos uma palavra viva dentro de nós. Nós temos uma palavra que tem o poder de restaurar todo o universo dentro de nós. Aí depende de quem? Agora de cada um de nós. Na nossa experiência diária, como foi mostrado para nós, de estarmos vigiando, orando, mantendo comunhão com Deus. A oração é manter comunhão com Deus, é manter essa palavra ativa em nós. E nesses últimos dias a gente sabe disso, tem ciência disso, que não tem sido fácil. Principalmente, hoje eu estava tentando me lembrar qual foi o último dia da reunião que a gente teve aqui, e eu não me lembrava, não estava conseguindo lembrar. Parecia que estava tão longe, e estava realmente, né? É um período que a gente ficou, mas deu um apagão assim. Falei, Senhor, e embora nós temos mensagens, estamos recebendo palavra, mas o fato é, diante de tudo isso que a gente está até recebendo, nós precisamos também usar um equilíbrio, porque a palavra não é apenas para ficar na nossa mente. Olha, eu ouvi a mensagem tal, falou tal, ouvi tal, aconteceu tal, mas aqui, ela precisa se manifestar na minha vida, precisa produzir alguma coisa na minha vida e no meu viver. E o que nos preocupa é que a Bíblia já nos advertia que nos últimos dias seriam dias difíceis, e as pessoas iriam se tornar cada vez mais egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemos. Irmãos, isso a gente deveria ver só nos incrédulos, mas nós estamos vendo em filhos de Deus, estão se enfraquecendo. Então, quando a gente vê essa palavra aqui, nós precisamos ter essa experiência com o Senhor também. Ele precisa manifestar na minha vida de uma maneira forte, intensa, e mudar a minha maneira de viver. Sabe o que essa situação está mostrando para nós? Quanto tempo nós temos? Quanto tempo ainda temos? Nós caminhamos debaixo da misericórdia de Deus, graças a Deus, né, irmãos? Graças a Deus. O Senhor, Ele quer mudar a nossa história, né? Romanos, aí o outro aspecto, justificado em espírito. Romanos capítulo 1. Esse versículo a gente conhece também, né? Ó Senhor Jesus. Romanos 1. Vamos lá, Paulo começa no versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, que é um enviado de Deus, né? Enviado de Cristo, separado para o evangelho de Deus. Então aqui, Paulo foi chamado, e nós estamos aqui nessa noite, irmãos. Alguém tirou você de sua casa, trouxe você para cá. Eu espero que você saiba quem que é. Tenho certeza que você sabe quem que é. A gente tinha outros motivos, vários motivos para fazer. Não, tem transmissão online, pode ficar lá em casa, pode ver, mas alguém te chamou. E te chamou porque você se tornou um servo desse Senhor, né? Desse Cristo, né? Aí o versículo 2, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, mas foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito, de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando a gente vê essa descrição na Bíblia, nós precisamos ver hoje quem é o meu Senhor, quem manda na minha vida. Quando eu estou no Bom Café, o que eu estou fazendo ali? Quem me colocou naquele lugar? Na minha família, quem me colocou nesse lugar? Irmão, se nós não soubermos isso, nós seremos os mais infelizes, tendo Deus, tendo o poder de Deus, tendo a vida de Deus, tendo a palavra de Deus, o Filho de Deus dentro de nós, mas não vamos desfrutar disso, não vamos ter essa autoridade, essa propriedade.
Aí no versículo 5, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. E o versículo 6, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Esse chamamento, nós precisamos mantê-lo fresco todos os dias, pois o Senhor de fato, Ele tomou essa posição em favor de cada um de nós. Ele se tornou a justiça de Deus, essa justificação no Espírito, para abrir caminho para cada um de nós, onde nós conseguimos desfrutar no Espírito. Mateus capítulo 28, versículo 2. A bateria aqui eu acho que está mascando. Mateus 28, versículo 2. Contemplado por anjos. Nosso Senhor Jesus. Vamos ler 1 e 2. Que aqui é bom que a gente lembra por que a gente parte o pão no primeiro dia da semana. Às vezes alguém pode ter alguma dúvida, né? No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Contemplado por anjos. Atos capítulo 10, versículo 44 e 48 ao 48. Atos 10, versículo 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então aqui a pregação dessa pessoa maravilhosa do Senhor alcançou os gentios, e eles creram e receberam o Espírito Santo. Também foi pregado entre os gentios. Atos 13, versículo 48, está aí pertinho. Atos 13, versículo 48. É o outro aspecto, né? Crido no mundo. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E crerão todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E tem um aqui que é mais claro ainda, é Romanos. Esse também não, mas Romanos ele deixa ainda mais seguro essa pregação, esse fato de que Jesus foi crido no mundo. 16, 25 e 26. Ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora, aleluia, se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. E alguém tem dúvida do falar profético? As escrituras proféticas aí. Segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, crido no mundo, aleluia. Bom, agora Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 19. Recebido da glória, Senhor Jesus. Marcos 16, 19. Nosso Senhor Jesus.
Oh, glória! Ah, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Amém! Aleluia! Seu grande mistério da piedade. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Aleluia! Senhor se manifestando por meio de nós. Oh, coisa boa! Graças a Deus! Achamos? De fato, é um fato. O Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Aleluia! Ainda tem aqui, Lucas, capítulo 24, versículo 50. Amém. E o 51. Aleluia. Nosso Senhor Jesus. Essa máscara tira a gente. Glória a Deus. Amém. Senhor Jesus. Achamos? Então, nos levou para Betânia. E erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Ó Senhor Jesus. É Atos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Atos 1:9. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. Vamos até o 11. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Aleluia! Senhor Jesus. Então esses, na verdade, são os aspectos do versículo 16 do capítulo 3 de 1 Timóteo. Mas o fato é, esses aspectos, eles precisam se tornar convictos na minha vida, na minha experiência com o Senhor. Por quê, irmãos? Porque senão eu vou trocar minha fé por qualquer outra coisa. Ela vai se apegar a qualquer outra coisa. Vai abrir brecha para outras situações, coisas que estão à nossa volta, que nós sabemos que a Bíblia já nos advertia do risco que nós corremos. Por isso, a gente viu durante a semana, o alimento diário, mostrando sobre a fé objetiva, que é aquilo que nós almejamos, desejamos. Tem a questão da verdade e dos ensinamentos sãos, saudáveis. Porque muita coisa tem sido falada. A internet hoje está aí, ótimo, porque está ajudando, né? Ela ajuda, ela auxilia. E por outro lado, eu não sei se os irmãos lembram, né? Aquele versículo que fala que o evangelho do reino seria pregado em toda a terra, né? A gente tinha até uma certa preocupação com isso. Como é que vai alcançar as pessoas, né? Confins da terra? Aí, ó. Eu lembro que teve um dia que eu vi uma pessoa falando, né? Que ela foi numa tribo de índios, aí achava que ia chegar lá, ver os índios rústicos, né? Aquele negócio lá todo de acordo com a natureza, né? Dando flechada até no oxigênio. Mas chegou lá não. Celular, antena parabólica, televisão, essas coisas, né? Ou seja, a tecnologia realmente, irmãos, ela alcançou aí a terra, o mundo inteiro, né? A gente sabe disso. E o evangelho está alcançando, né? E só que tem os dois lados, né? Tem um lado positivo, tem um lado negativo. Mas o nosso objetivo hoje é nós aproveitarmos cada recurso que temos para que o evangelho do reino seja pregado. Esse Cristo que foi manifestado na carne alcance a outros e possa mudar a vida de outros, assim como está mudando a nossa vida. Então, em 1 Timóteo, o versículo 15, a gente precisa tomar como base o tema até desse livro, ou dessa série de mensagens que nós estamos estudando, que é a igreja como coluna e base da verdade. Então, em 1 Timóteo, esse capítulo 3, versículo 15,
que nós já lemos assim várias vezes, porque nós já estamos na terceira mensagem. O Wagner iniciou, né, com a primeira mensagem, depois tivemos o Arley, e agora já é a segunda mensagem. Então o versículo 15, ele fala de maneira bem segura, para que, se eu tardar, Paulo falando com Timóteo, né, fique ciente, ou seja, tenha consciência. Por isso que precisa da consciência pura, né, de como se deve proceder na casa de Deus, que é o quê? A igreja. A igreja de quem? Do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então a igreja, ela não é uma coisa exterior, física. Ela tem uma expressão, e ela tem uma manifestação, mas ela ocorre no interior de cada um de nós, por intermédio do quê? Da palavra da verdade, que tem base e tem coluna, tem referência. Então imagine nós hoje, na atualidade, ficarmos baseados apenas nos nossos próprios sentimentos, nos nossos próprios interesses. Tudo isso que está acontecendo hoje está mostrando para nós que toda a estrutura humana, tudo que o homem planejou, tudo que o homem elaborou, está sujeito a nada, acabar, de uma hora para outra. Eu planejei isso para a minha vida, e fez aquele sonho, pum, acabou. Mas o Senhor quer produzir algo concreto na vida de cada um de nós. Dentro desses planos, dentro desses sonhos, dentro desses desejos, Ele quer se tornar real para nós. Como a igreja mostra a realidade para nós, de alguém que tem um direito de tocar num Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que usa a sua palavra para mudar tudo que se encontra nessa terra e no universo. Ele tem esse poder, e esse poder está contido dentro de nós. E isso é o que? É fé, irmãos. Isso é fé. A fé objetiva é quando você toca na palavra e vê, puxa, tem a promessa de Deus aqui. Isso é uma promessa de Deus para mim. Aí isso produz em você uma fé objetiva, mas ela precisa atuar, e ela precisa entrar para dentro de você, para se tornar então uma fé subjetiva. Ela vai operando em você. A palavra da verdade, ela dá essa base para nós. Romanos capítulo 10, esse versículo nós já sabemos. Lá fala, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação de Cristo. Olha como que é forte isso. Nós sabemos que a Bíblia está inserido nela todo o plano de Deus, mas quando fala ali de ouvir, não é ler. Lembram do Senhor Jesus, a primeira tentação? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Uma pergunta simples: o Senhor Jesus conhecia a Bíblia ou não? Ele conhecia o plano de Deus ou não? Ele conhecia a palavra ou não? Conhecia, irmãos. Mas o que ele evidenciou? Não é o conhecimento que eu tenho da palavra, não é o meu tempo de casa, não é as minhas bases e fontes de conhecimento ou séries de mensagens que eu já ouvi, mas é uma coisa, é o que eu ouço da boca de Deus. Então nós temos que ter essa preocupação de ouvir o falar de Deus, abrir o nosso coração. Hebreus capítulo 11, olha a consistência de ouvirmos o falar de Deus. Hebreus 11, versículo de número 3. Senhor Jesus, achamos? Amém. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, aqui mostra que a fé, ela vai ter consistência naquilo que nós ouvimos através da palavra de Deus. É só a gente medir as porções que nós temos aplicado na nossa vida, a ouvir ou a tocar na palavra, como que ela opera na nossa vida, gerando para nós, ou o que ela está gerando em nós. Tanto é que Isaías, nós vamos para Mateus, porque Mateus faz a ponte do que foi falado em Isaías
capítulo 6. Mateus, capítulo 13, porque os irmãos viram aqui, ó, o versículo, deixa eu voltar aqui. Pode ir para Mateus 13, por favor, irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 14. Os irmãos viram aqui o termo entendemos. Pela fé, entendemos. Vamos ver como é que vem o entendimento. Como que surge o entendimento dentro de nós. Mateus 13. É uma passagem que o Senhor Jesus, ele lembrou, né? Falou para os discípulos ali. Baseado na profecia de Isaías, no capítulo 6. Aí o versículo 14 fala assim, ó: de sorte que neles que se cumpre a profecia de Isaías. O que era Isaías? Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está de mau grado, ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Está vendo como que tem a fonte da cura? E o poder dessa cura na nossa vida é uma questão muito pessoal e individual, porque está vinculado ao seguinte: uma coisa é o meu interesse, outra coisa é o interesse de Deus. Nós estamos passando um período de muita prova, né? Porque nós temos orado pelas pessoas. Alguns o Senhor tem curado, outros não. E aí como que fica a nossa fé? Como que fica o meu coração? E nós sabemos que nós temos um tempo, mas não sabemos quanto tempo. Enquanto uns perdem a vida de forma violenta, agressiva e sem nenhuma ligação com o que seria, aí no caso, a vontade de Deus, outros não. Outros, a gente precisa aprender a exercitar a nossa fé. E não é fácil, porque nem sempre vai de acordo com o que nós queremos. Mas nós temos a graça de um Deus que abriu os nossos ouvidos, abriu os nossos olhos e não permitiu que o nosso coração endurecesse, como infelizmente tem acontecido com alguns. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. É o que está acontecendo hoje com muitas pessoas. Mas, aí o versículo 15, ele mostra para nós o que está acontecendo. O coração deste povo está endurecido. De mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Aí o 16, vamos lá, irmãos, juntos aí, o 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. 17, pois em verdade eu vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouviram o que ouvis, e não ouviram. Ó Senhor Jesus! Irmãos, nós precisamos, de fato, colocar o nosso coração diante do Senhor, para Ele produzir isso em nós, e conseguir mais espaço dentro de cada um de nós, pois é isso que vai fazer com que a nossa fé, ela seja crescida, e essa realidade faça parte do nosso viver nessa terra, em dias tão difíceis, no Evangelho de João, o capítulo 6, versículo 45, tem a questão aí dos ensinamentos. Olha como que o Senhor Jesus é muito soberano, mas a gente vê aqui a dificuldade de alguns de compreenderem, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 45. O 41 fala assim, murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Os judeus olhavam só exteriormente, irmãos. Os judeus hoje, eu imagino eles hoje nessa era, eles iam estar loucos, porque ia ver só as coisas exteriores, não ia conseguir perceber o plano de Deus, não ia conseguir ser alcançado por isso, Aí o versículo 45,
Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Irmãos, olha que versículo forte. Nesses últimos dias, então, hein? Quem nós temos ouvido? Senhor Jesus, que coisa gostosa. Que o Senhor possa nos impulsionar cada vez mais. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, para nos direcionar, para nos identificar com o falar de Deus. Precisa ser produzido isso dentro de nós, essa realidade de Espírito e vida. Se não produzir essa esfera, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora. Evangelho de João ainda, o capítulo 12, versículo de número 49. Isso tudo está relacionado aos sãos ensinamentos. 12:49. Senhor Jesus falando aqui com os discípulos, né? Ensinando os discípulos. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Olha, bom, né? Graças a Deus, nós temos essa palavra do Pai conosco, né? O Senhor tem falado conosco. E Ele tem prescrito. Parece até coisa de médico isso aqui, né? Prescrito o que dizer e o que anunciar. Porque já tinha escrito. Então estava fazendo uma prescrição. Estava escrevendo novamente. O Senhor quer escrever no nosso coração todo dia, irmãos. Ele quer nos direcionar a todo momento. Todas as vezes que nós voltarmos, abrimos o nosso coração a Ele, Ele está querendo colocar algo novo dentro de nós, para mudar a nossa história, né? Para mudar a nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 19. Senhor Jesus. 12:19. Aí Paulo aqui, né, ele mostrando que ele seguia os mesmos princípios do Senhor Jesus. E nós também precisamos, né, ter essa mesma realidade conosco, né? Achamos? Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo, perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Aleluia! Às vezes o falar não é muito do jeito que a gente gosta, né? Mas olha bem como que o apóstolo aqui abriu o coração para a igreja em Corinto, né? Os irmãos sabem de o que Paulo enfrentava lá, né? Situação negativa na igreja, muitas coisas turbulentas, e Paulo, ousadamente, o Senhor usava para cuidar daquela igreja. E aí ele mostra esse princípio conosco, irmãos. Nós precisamos ter essa clareza, né? Primeiro, o nosso falar tem que ser em Cristo, perante Deus. Eu achei interessante que teve um dia que uma pessoa estava falando, né? Antes, quando a gente fazia uma coisa assim, fazer uma coisa errada, não é muito a nossa praia, mas... Hein, Toninho? Você, Toninho, você é mais levado que todo mundo aqui, tá? Aí... Era, né, Sam? Graças a Deus, Jesus. Recupera esse homem, meu pai. Aí a gente ficava assim, né? Olhava para um lado e para o outro, parece que tinha alguém olhando, né, Toninho? Matar um bicho lá, se tem bagunça que você vazia lá naquela roça lá, só Deus. Aí você ficava olhando, né? Mas, irmãos, nós não temos que olhar para lá ou para cá, nós temos que olhar para cima. Hoje está dentro de nós, na verdade, né? Mas olha só como que é rico isso aqui, ó. Falamos em Cristo perante Deus. Ó Senhor Jesus! Tem um Deus conosco, irmãos. Tem um Deus aí junto de cada um de nós, né? Nos conduzindo. E falamos tudo. Não tem meia boca aqui não, né? Não tem meio termo. A igreja é coluna e base da verdade. Amém. Aí nós sabemos, irmãos, não são todos que vão acompanhar. Não são todos que vão suportar.
A verdade é para aqueles que têm um coração segundo a verdade, que querem seguir a verdade, que querem seguir aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Não vai seguir outra coisa? Não vai. Não tem jeito. Então aí, falamos tudo, amados, mas qual é o objetivo? Qual é o foco? É a edificação. Nós, de fato, precisamos ter essa realidade conosco. Agora, para essa palavra produzir algo em nós, é só a gente lembrar de Tiago. Aí, vamos lá, por que não acontece isso conosco? Ou não está acontecendo com alguns? Aí, se a gente for lembrar de Tiago, capítulo 1, versículo 21, olha lá como está forte essa palavra. Talvez os irmãos não lembram. Diante disso, ele fala bem claro. Portanto, eu quero até pegar nessa versão aqui da King James. Toninho, você já abriu a sua aí? Como é que está aí? Tiago 1, 21. Estou querendo ver como é que está nessa versão aqui. Aqui na versão, aqui nós estamos, atualizada a nossa aqui comum, normal, que a gente usa com frequência. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós, a qual é poderosa. Hoje o que precisa ser salvo é a nossa alma, Aí na King James é Tiago 1, 21. Vai lá, Toninho. E aparência de maldade, recebei humildemente a palavra que vós implantaram, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Ó Senhor Jesus, o que é isso, hein? Olha só, impureza moral e aparência de maldade, receber humildemente. Aí a gente lembra de quem? Do nosso Senhor Jesus, que para Ele se tornar esse que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjo, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória, o que teve que acontecer com ele? Esvaziar a si mesmo, se humilhar, tornar-se como uma figura humana. Os irmãos lembram? Colossenses, Colossenses, Filipenses 2. Ó Senhor Jesus. Aí o Senhor já nos orienta de ter esse mesmo sentimento. 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Não foi arrogante, não foi orgulhoso, não foi altivo, não foi soberbo. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, não a humilhar os outros, mas é a si mesmo, é a mim mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O que nós estamos enfrentando hoje, irmãos, é uma esfera de morte. Não tem sido fácil, diante de tudo isso que a gente está vivendo, Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Senhor Jesus. Quando nós simplesmente falamos isso, Senhor Jesus, nós estamos confessando a Jesus, para a glória de Deus Pai. Isso move tudo à nossa volta, dentro de nós, expulsa todo o medo, todas as trevas, todas as coisas malignas e negativas, e produz salvação em nós. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus não é um nome comum, mas é um nome poderoso, que muda a nossa vida. Mas nós precisamos crer
precisamos exercitar a fé. Tomar posse, irmãos, da vida eterna não é uma coisa do dia para o outro, é um trabalhar diário. Os irmãos viram, né, durante a semana, alimento diário lá, 1 Timóteo 6,12, que Paulo fala do bom combate. Olha a briga que ele tinha. Essa era a briga de Paulo. 1 Timóteo 6, versículo 12. Achamos? Então vamos lá. Combate, o bom combate. E de que fizeste a boa confissão perante muitas. Olha como que isso é diário, irmãos. Esse versículo está falando aqui, é todo dia. Opa, hoje o que eu tenho que fazer? Já sei. Combater o bom combate da fé. Ah, mas eu estou indo trabalhar. Ah, é isso mesmo. É lá mesmo que você vai trabalhar. Você vai combater o bom combate da fé. Aqui nessa versão, né? Como é que eu falo aqui? Combate a boa batalha da fé. Toma posse da vida eterna. Aí tem um detalhe. Bom, primeiro vem esse combate da fé, que vai fazer com que nós tenhamos o quê? Tomemos posse da vida eterna. Aí, irmãos, eu lembro de um dia que Paulinha chegou perto de mim e falou assim: ô papai, que coisa maravilhosa, né papai? Eu falei, é maravilhoso, filho? O que é maravilhoso aí? O que é que está acontecendo? Ô papai, nós não morremos mais, nós temos a vida eterna. Ó Senhor Jesus, é coisa dessas irmãs aí na salinha das crianças. Ensina para os meninos chegam pregando para a gente dentro de casa. Irmãos, olha que coisa, né? O que é a simplicidade da criança, né? De não ter apego ainda com essas coisas dessa era, né? E é conosco também, né? Essa realidade precisa alcançar a nossa vida, né? A gente tomar posse disso, né? Mas é um combate todo dia, é uma batalha todo dia, irmão, não é fácil. E cada dia fica mais difícil. A Bíblia já nos orientava a respeito disso. Evangelho de Mateus, é o capítulo 24, versículo 38. Mateus capítulo 24, versículo 38. Amém. Nós vamos até o 42, tá? Mateus 24, versículo 38. Ele está falando aqui dos fins dos tempos, né? E está usando a aplicação aqui para a questão a experiência lá da era de Moisés, quando o dilúvio, né? Hoje o que enfrentamos é um pouco diferente, mas o quadro é o mesmo, né? A figura é a mesma. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Hoje está acontecendo muita coisa, mas nós precisamos perceber o que está acontecendo, né? Aí o versículo 40, ele vai: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outro. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Está vendo aqui, irmãos? São 2 crentes, 2 crentes, mas uma foi e o outro ficou. Um foi e o outro ficou. Porque ele fala aqui, ó, é o vosso Senhor, é o Senhor deles. Todos os 2 tinham, conosco também. Estão vendo hoje, irmãos? Quando o Senhor vier, como que Ele vai achar cada um de nós? Isso tudo está ligado ao que nós estamos tomando posse. Se nós estamos tomando posse da vida eterna e temos a garantia de que tem um Deus real, um Deus vivo e verdadeiro, na igreja que é coluna e base da verdade, se nós temos essa convicção de que tem esse Deus cuidando de nós, então nós vamos tomar posse dessa verdade. E nós vamos estar aí, ó, vivendo, mas não de forma aleatória. E nem sem a realidade
das coisas que estão acontecendo à nossa volta, né? Mas convictos de que o nosso Deus, de fato, Ele está fazendo o cumprimento da sua palavra. Em contrapartida, lógico, o diabo também está fazendo o dele. O diabo está operando nas coisas negativas, nas condições de morte, toda situação negativa, tudo que traz coisas negativas para dentro de nós, os nossos pensamentos, o diabo está nos acusando. Ele está julgando a seta para ver o que vai pegar. Ele vai lançando cada um dos dardos dele. E olha que o mecanismo dele vem carregado tem 6.000 anos, que o embornal dele está carregado. Ele tem dado com força. Ele conhece a humanidade, eu estou com 5.3. Né, Toninho? Sei não. Você, Toninho? Toninho fica falando que eu sou ancião aqui. Ancião é Nascimento, rapaz. Zé Luísa. Aí o diabo tem 6.000 anos, que ele está aí, nessa batalha. Eu estou fechando 5.4. Vou empatar com você. Ah, Jesus. Mas nós, irmãos, precisamos atentar para que aquilo que o Senhor está preparando para nós. 1 Pedro, capítulo 2. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 2. Olha que gostoso esse versículo. Esses versículos são bons demais. É muito forte, né? Mas é o falar que Deus usa para trabalhar na nossa condição de fraqueza e limitação. Versículo 1, nós vamos até o 5. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Aleluia! Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, isso aqui faz com que nós tomemos posse dessa vida que foi dada para nós. Diariamente nós vamos trazer mais dessa vida eterna para dentro de nós. Tem um princípio aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, com respeito à fé subjetiva. Isso é uma questão prática, né, irmãos? Olha bem como que esse versículo é prático. Ele fala até uma comparação de coisas assim, do cotidiano, né? Como exercício físico. O capítulo 4, versículos 7 e 8. Ó Senhor Jesus, aleluia. Achamos? Sim, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Os irmãos sabem o termo piedade, né? Embora a gente fala muitas vezes, é nós expressarmos Deus no nosso viver. O que nós expressamos de Deus. Então estamos ali. O que durante o dia, quanto de Deus nós expressamos? É o exercício aí da piedade, né? É o versículo 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Olha como que essa expressão de Deus em nossa vida muda a nossa condição, traz algo poderoso para dentro de nós e traz uma promessa para nós da vida que agora é e também da que há de ser, que é, né, a questão da vida eterna. Agora aqui está vinculado ao que é a nossa fé, ao que nós de fato exercitamos dentro de nós. Viram no início lá, onde ele fala ali na parte B do versículo 7,
exercita-te pessoalmente. Eu não posso fazer exercício por Wagner, nem até para a Silda, nem para a Silda, que está pertinho de mim lá. Mas é cada um de nós, é pessoal, é individual. Então nós temos que exercitar, irmãos. Precisamos exercitar. Hebreus capítulo 9. Aí vem a questão da nossa consciência, né? Precisamos ter. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Vamos até pegar um pouquinho antes. Vamos pegar no 11. Essa realidade aconteceu para nós, ó. Cristo já veio, Cristo já está dentro de nós. Mas às vezes a gente pode viver como se ele nem tivesse vindo. Aí nós só vivemos de alguns momentos. Na reunião eu sou crente, e depois da reunião, sei lá. Então aí vai lá. Versículo 11. Quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma ovelha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, 14, muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Aleluia! Então o que esse versículo quer mostrar para nós? Se a minha consciência não for purificada, eu vou servir a Deus, mas não vai ser o Deus vivo. Olha que pegadinha. Mas como que é isso? É isso aí. Porque um Deus vivo é alguém que atua na sua vida. Então ele não vai permitir impureza, ele não vai permitir contaminação, ele vai te purificar. Mas se eu agindo de forma natural, impedindo com que o falar de Deus se torne aplicado na minha vida, aí vai ter essa dificuldade. A minha consciência vai ficar cauterizada, igual, vou usar um exemplo. Às vezes a pessoa acha que dar o dízimo já é o suficiente. Tem pessoas que são assim. Tem um fato aí de uma pessoa que se converteu, entrou numa organização, ofertou milhões lá, mas aí o que deveria ser produzido nela, que diz respeito à salvação, não foi produzido. O que aconteceu? Essa pessoa saiu fora, aí questionou tudo que doou, enquanto estava doando os milhões, estava tudo tranquilo, mas na hora que recuou um pouco, porque faltou a experiência interior. Esse é o risco. O que precisa haver é interior. Deus tem que atuar de forma viva. O nosso serviço é a um Deus vivo. Nós não cumprimos apenas obrigações, não. Mas nós temos um labor, é um direito. Quando nós nos empenhamos, quando nós nos consagramos, nós temos a certeza de que estamos servindo a um Deus vivo e verdadeiro. Isso faz com que a gente cumpra o que está na palavra dele. Ah, mas o irmão poderia fazer desse jeito, poderia fazer de outro jeito. Tem tantos jeitos por aí, tantas maneiras. Eu vou dar só um testemunho rapidinho, irmãos. No dia do sepultamento do Paulinho, tinha duas jovenzinhas lá, que eu acho que nem sei se elas viveram a vida da igreja. A mãe viveu a vida da igreja, mas as jovenzinhas não. O que nós fizemos de diferente lá, hein, Celso? Hein, Rosa? Nós oramos, né? E cantamos, não é isso? Não falamos, né? As meninas ficaram impactadas, querem conhecer a vida da igreja. Aí eu falei, gente, olha para você ver, as duas jovens. Aí a mãe me ligou, né? Perguntando até se a gente estaria tendo a reunião, né? Aí eu até falei com ela, falei, olha, seja rápida, não dê tempo
Porque essa abertura que o Espírito deu, se der muito tempo, apaga. E aí perde o frescor. E aí outras coisas vão entrar. Sabe qual que é a primeira coisa? A consciência. Aí começa a olhar as coisas naturais, esquece de ver o que Deus mostrou. Então é isso, irmãos, que nós temos que ter, é o que a Bíblia mostra para nós, tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Nós temos que ter essa ousadia, né? O tempo ali, já vou finalizar aqui, ó. Efésios, grande mistério, Cristo e a igreja, grande mistério da piedade. Efésios capítulo 1, no alimento diário, o irmão mencionou aquele versículo de Efésios 5, 32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, né? Mas aí, irmãos, esse capítulo 1 aqui, do versículo 15 até o versículo 23, aqui a gente vê esse mistério assim, real, destrinchado, né? Aberto para nós. Que mistério é esse de Cristo e a igreja? Que é isso? Que negócio é esse? Tá aqui, ó. Isso aqui é a realidade, é o conteúdo, é o que está dentro, inserido de maneira bem descritiva no que diz respeito a esse mistério de Cristo e a igreja. Ao versículo 15, Paulo começa assim, ó: por isso, tendo também tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, olha que mistério esse, olha que grandiosidade. Aí a gente começa a ver o que é esse mistério de Cristo e a igreja. Ele que produz e gera essa fé dentro de nós. Aí ele fala assim, ó: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que, olha aí ao mistério sendo revelado, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Pai da glória, ou seja, Jesus lá já foi recebido na glória, vos conceda diariamente. Eu estou inserindo, tá, irmãos? Por causa do tempo, tá? Vos conceda diariamente espírito de sabedoria e de revelação, falar profético, no pleno conhecimento dele. Eu preciso conhecer mais ele, para que o meu coração seja iluminado. Aí ao 18, ó: iluminado os olhos do meu coração, para que eu saiba qual é a esperança do meu chamamento, o que eu estou fazendo nas reuniões, o que eu estou fazendo na minha casa, o que eu estou fazendo com a minha vida, e qual a riqueza da glória da sua herança para mim, para cada um de nós. Aí o versículo 19: qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Olha só, irmãos, tem pessoas que estão tendo dúvida se Deus tem poder. Mas está vendo aqui aonde que está o negócio? Nosso coração. A eficácia do poder de Deus vai operar no nosso coração, vai mexer conosco, o qual exerceu ele em Cristo. Então em Cristo já foi feito, né? Ressuscitando dentre os mortos, e fez ele assentar à sua direita nos lugares celestiais, não é isso? E colocou Cristo aonde? Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só naquela época, no presente século deles lá, mas também hoje, nos dias atuais. E o que aconteceu com tudo isso? Pôs todas essas coisas debaixo dos seus pés, para ser ele o cabeça sobre todas as coisas, para que Cristo tenha autoridade sobre todas essas coisas, o deu à igreja. Aí entrou nós, cada um de nós, veio conosco, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Irmãos, nós somos membros deste corpo, nós somos o corpo de Cristo, que é a igreja, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, a nossa oração, o nosso rogo é para que isso aqui, ó, aquele que a tudo enche em todas as coisas, esteja atuando na nossa vida plenamente, não em apenas alguns momentos. Tem irmãos que estão
assim, assustado, amedrontado, apavorado. Porque vê reportagem, morte, morreu tanto, morreu isso, morreu aquilo. Meu Deus do céu, está morrendo. Irmãos, nós temos um Deus vivo e verdadeiro dentro de nós. E precisamos permitir que esse Deus opere na nossa vida. E possa nos usar para resgatar aqueles que estão próximos de nós. Tem pessoas que vão estar à minha volta, né? E não vão estar perto de vocês. Da mesma forma que vocês vão ter um campo também de atuação. Igual o Wagner, como os demais comportores, tem atuado na comportagem dinâmica, pegando várias pessoas, né? Alcançando várias pessoas diferentes. Tem surgido pessoas, contados. Nós precisamos rogar ao Senhor para que o Senhor possa se manifestar em nós, irmãos, em nosso viver, mudar a nossa história de vida, nos fortalecer. Nosso Senhor Jesus, graças a Deus pela vida da igreja, irmãos. Na vida da igreja, a gente tem a realidade do que nós somos, da nossa condição, mas também daquele que pode mudar a nossa história e mudar a nossa vida, mas depende do nosso querer, irmãos. Lembram daquele versículo chave? Se alguém quiser. Antes a gente usava muito um termo, né? Irmãos, tem que negar a vida da alma. Lembra desse, tem, Toninho? Hein, Celso? Você tem que negar a vida da alma? Meu pai, ei, irmão. Jesus, misericórdia. Tinha hora que os irmãos falavam pra gente negar a vida da alma, eu já estava com um tijolo na mão, querendo dar uma tijolada na cabeça dele. Ungir ele em nome de Jesus. Mas olha como que o Senhor Jesus é bem sublime, né? Se alguém quiser seguir o Senhor, tome a sua cruz, tome a sua posição, tome a sua consagração, pegue a sua fonte de vida, de riqueza. Aí tem um detalhe: negue a si mesmo. Aí está na hora de deixar alguma coisa para fora e siga o Senhor. Irmãos, que o Senhor continue alcançando espaço no nosso coração. Senhor Jesus, Senhor, te agradecemos. O Senhor é o Deus da nossa salvação. O Senhor tem mudado a nossa história de vida. E nós de fato estamos em dias difíceis, Senhor. Constrangidos, aflitos, aprisionados, Senhor Jesus. Mas os nossos olhos estão em Ti. Mesmo que diante de situações tão adversas, nós achamos que não possamos nos mover. Nós temos um Deus que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em Cristo temos a liberdade, a libertação. Por isso continue cuidando da vida de cada um de nós. Nós nos consagramos a Ti, a nossa saúde física, nossa saúde psicológica, nossa saúde espiritual. Senhor, queremos permanecer desfrutando do Senhor. Ganha mais espaço em nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor. Ó Senhor Jesus, aleluia! Senhor Jesus,